Hello class, hello sétimo ano. E aí, meus queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando aí na sua casa e estudando muito também, né? Hoje nós faremos uma review. O que é a nossa review? É a nossa revisão, tá? Para auxiliá-los na nossa avaliação, pois ela já está chegando aí, né? Então, eu irei fazer aqui com vocês uma review, tá? Sobre os tópicos que irão cair lá na nossa avaliação. Lembrando que a nossa avaliação, ela está sendo baseada pelo nosso caderno 2, que é referente ao nosso segundo bimestre, ok? Os tópicos que nós iremos ver são os jobs, que são as profissões que nós vimos lá no início do caderno, o verbo to be, sendo que no passado e as suas formas, o que são suas formas? Negativa, interrogativa, e o simple past e suas formas também, que é o passado simples que nós vimos aí nas duas últimas unidades, ok? Então, hoje farei essa review para que vocês possam estar estudando para a nossa avaliação. Então, vamos iniciar, ok? Sétimo ano. Bem, nós começamos aqui pelo vocabulário dos jobs. E aí, será que vocês lembram que jobs são esses? Eu não coloquei o nome justamente para isso, para que você, lembre que jobs são esses que eu coloquei aqui para vocês. É óbvio que eu estarei falando, mas vocês aí de casa tentem lembrar que jobs são esses. E aí, esse primeiro aí que está com esse capzinho, qual é esse aí? Quem será esse? Quem falou aí policeman? Ok, let's go, está correto. Right, eu tenho policeman. Ao lado do policeman, esse homem aí que está com os braços cruzados, tem essa balança ao lado. Não é a balança da carne lá do açougue, não. É uma balança, bem bonita. E ele está muito bem arrumado também, né? Muito bem vestido. Que profissão será essa? Que job? Quem falou lawyer, que é o advogado, right, acertou. Então, já vimos policeman, liar, e essa moça aí com o microfone, né? Essa é a singer. Então, nessa tela eu tenho policeman, liar and singer, ok? Esses três jobs aí. Temos mais três aqui, né? Eu tenho o primeiro, dois estão de brancos, não vão confundir, tá? Eles são da mesma área, mas com as profissões, né, diferentes, cada um atuando em locais diferentes. Quem seria esse primeiro aí? Os dois estão com o braço cruzado, mas o primeiro, o de cima, ele vai ser o doctor. Quem falou doctor aí? Very good. Ok? O de cima é o doctor e o de baixo é o dentist. Tá? Então, nós temos doctor, dentist. E o que está aí ao ladinho do doctor é o fireman ou firefighter. Ok? Que é o nosso querido bombeiro. Né? Então, eu tenho aí o fireman ou firefighter. Então, esses foram os jobs que eu queria estar relembrando com vocês. Claro que lá no nosso book, no nosso livro, nós temos várias outras profissões, tá? Agora, nós iremos ver o verbo to be no passado, tá? Pois nós já aprendemos ele no presente, que ele tem aquelas três formas, am, is, are, presente. No passado, ele só possui apenas duas, was e were. Was eu uso para os pronomes I, he, she, it. E were eu uso para os pronomes you, we, they. Ok? Então, aqui, isso que eu acabei de falar para vocês é a forma afirmativa que eu coloquei ali em cima, was e were. E falei sobre os pronomes. Na forma negativa dele, o que vai acontecer? Nós vamos acrescentar o not. Eu vou falar was not ou
wasn't, que é a forma abreviada, were not ou weren't, que é a forma abreviada, ok? Coloquei 2 exemplos para vocês poderem ver. I wasn't at home last night. Eu não estava em casa a noite passada. Então, eu usei wasn't por causa do pronome I. Os outros pronomes que seriam aceitos ali, he e she, ok? A frase de baixo, you weren't on vacation last week. Você não estava de férias semana passada. Então, eu usei weren't por causa do pronome you. Os outros 2 pronomes aceitos, they e we, tá? Então, was, were. Wasn't, weren't, ok? Para a forma interrogativa, assim como no presente, no passado, o verbo também troca de posição com o sujeito, tá? Eu tenho lá, I was I, e o restante da nossa frase. You were you. He was he. Coloquei uma perguntinha ali. Were you at home yesterday? Você estava em casa ontem? Se a resposta for positiva, yes, I was. Se a resposta é negativa, no, I wasn't. Respondi com o pronome I, porque minha pergunta tinha o pronome you, ok? Então, tem que prestar atenção a isso. Agora, nós teremos o outro tempo verbal, que é o simple past. O simple past é o nosso passado simples, tá? O simple past ele vai ser dividido em verbos regulares e verbos irregulares, tá? Vamos entender ali. Eu coloquei 4 exemplos. O verbo regular, o que vai acontecer? Ele tem um acréscimo. Que acréscimo é esse? Aquele ED, lembra? No finalzinho do verbo, nós acrescentamos o ED. Se o verbo já terminar por E, eu só acrescento o D. Agora, o meu verbo terminou por Y e eu tenho uma consoante, o que eu irei fazer? Eu vou trocar o Y pelo I e acrescentar o ED, tá? Se o meu verbo for curto, consoante, vogal, consoante, lembra que eu expliquei a vocês? Eu vou dobrar a última letra antes de acrescentar o ED. Então, essas 3 explicações que eu dei é referente a esses 3 exemplos que nós temos aí, dos verbos regulares. Dance, danced. Acrescentei apenas o D, pois ele já termina por E. Cry. Cry termina por Y e eu tenho uma consoante. Tirei o Y, coloquei o I e fiz o acréscimo do ED. Cry, cried, que é o verbo chorar, tá? Stop é aquele caso do verbo curto, consoante, vogal, consoante, que é o chamado CVC. Stop, stopped, sendo que com 2 P's. E esse último verbo aí, quem lembra dele? Esse verbo é um verbo irregular, ele muda na forma dele. Não existe uma regra específica. Lembra que eu falei em nossa aula, quando nós vimos essa matéria, que vocês irão aprender com o tempo. Tá? Conforme vocês forem usando os verbos, vocês vão memorizando, vocês vão sabendo quais são os verbos regulares e os que não são. Então, esse é o verbo buy, o verbo comprar. Buy, bought, tá? Ele muda a forma, então vocês precisam ficar atentos. Lembra que eu falei lá no livro de vocês, tem uma página onde nós possuímos ali uma relação com alguns verbos irregulares. É claro que não estão todos ali, são alguns que o nosso... Então, 7º ano, nós veremos agora a forma negativa. Na forma negativa, nós iremos usar o did, que é o auxiliar do passado. Só que eu vou usar apenas o auxiliar did? Não, né? Eu vou usar o did mais o not, que vai transformar-se em didn't. Eu posso usar apenas did not ou eu uso didn't, que é a forma abreviada, tá? Mas nós temos uma observação.
Toda vez que nós usamos o auxiliar did, o meu verbo que está lá no passado, ele volta para o presente. Eu não posso ter o auxiliar did e mais um verbo no passado, vai estar errado, tá bom? Vamos ver aqui, ó, o exemplo para que você possa entender melhor. Eu tenho lá, onde tem esse mais, é porque a frase é afirmativa e o sinal de menos é a forma negativa, tá? Para você poder perceber. Eu tenho lá, she called her sister. Essa palavra que está em negrito, called, é o verbo call, que é chamar, ligar. Na forma negativa, eu vou ter que usar o didn't. Então, vai ficar she didn't call her sister. Vocês observaram? O verbo lá na frase estava no passado. Mas como eu usei o meu auxiliar, o verbo volta para o presente, mas a minha frase continua no passado, tá bom? Que a frase fica, ela não chamou sua irmã, né? No caso, a irmã dela, tá? Outro exemplo, she bought a new car. Paul bought a new car. Paul comprou um carro novo, um novo carro. Negativa, Paul didn't buy a new car. O verbo lá, bought, ele volta para a forma do presente, que é o buy, ok? She danced last night. Ela dançou noite passada. She didn't dance last night. Ela não dançou noite passada. Então, vocês precisam ficar atentos a isso. Usou o didn't, o verbo volta para a forma no presente. Não esqueçam, tá bom? Agora, nós estaremos vendo, para finalizar, a forma interrogativa. Nós iremos usar o auxiliar did também. Só que dessa vez é somente ele, porque não é negativa, então eu vou usar o did no início da frase, tá? Para formar a frase interrogativa, eu uso o did no início da frase. A mesma regrinha, usei o did, o meu verbo fica no presente, tá? Coloquei aí o exemplo. You called my mother. Você chamou minha mãe. Minha frase tá lá, ó, passado. Chamou minha mãe. Interrogativa. Did you call my mother? Você chamou a minha mãe? Então, ó, usei o auxiliar did, o meu verbo volta para o presente. Resposta, se for positiva, yes, I did. Sim, eu chamei. Eu respondo com auxiliar porque é resposta curta. Se for negativa, no, I didn't. Não, eu não chamei, tá? Então, 7º ano, essa foi a nossa revisão para a nossa prova, tá? Estudem bastante para que vocês possam estar fazendo a prova certinho. Provas dissertativa, atenção na escrita na hora da sua resposta. Eu sei que vocês estão digitando em inglês, né? De repente pode surgir um pouquinho mais de dificuldade, então por isso você precisa ter a sua atenção redobrada na hora da escrita, tá? Porque senão sua resposta vai ficar errada. E muita atenção principalmente na hora da sua resposta objetiva, pois você vai marcar uma alternativa, tenha certeza, tá bom? Estudem, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Kisses, bye bye.